Seja muito bem-vinda você que está entrando aqui comigo hoje, nessa segunda-feira, ao vivo. Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa live, que eu vou deixar disponível depois, lá na minha página, no meu perfil. Hoje a gente vai conversar sobre o Tummy Time. Mais uma vez a gente vai conversar sobre o Tummy Time. Tummy Time é aquela hora do bebê ficar de barriga para baixo, em algum momento do dia. Vamos falar sobre como esse Tummy Time ajuda tanto na prevenção quanto na recuperação de algum atraso que possa estar acontecendo ali nos marcos motores do bebê, no desenvolvimento motor do bebê. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago de Holanda, sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil, aqui nesse perfil especificamente com bebês de 0 a 2 anos, que eu sempre costumo falar aqui que é a base da casinha, e nesse perfil eu ajudo as mães de bebês a identificar e recuperar atrasos motores no bebê. Ajudar os bebezinhos nessa primeira fase que eu chamo a base da casinha, porque é a construção, né? Aqui a gente está começando a construir a casinha e se ficar tijolinhos faltando, lá na frente vai fazer diferença para esse bebê, que depois vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser adulto. Então, é o que a gente faz aqui nesse perfil, certo? E então, o Tummy Time. Por que eu volto sempre a falar? Enquanto tiver bastante dúvidas aparecendo sobre o Tummy Time, nas caixas de perguntas, nos comentários, no meu direct, eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui para a gente conseguir solucionar a maior dúvida possível. Vamos lá do início então, o Tummy Time. É a hora que o bebê fica de barriga para baixo em algum momento do dia. Na década de 90, tinha uma questão muito séria, importante, que a gente cuida até hoje, que é a síndrome da morte súbita. O que é a síndrome da morte súbita? É o bebê dormir de barriga para baixo e não tem força para se mexer, para sair daquela posição. Ele vinha a óbito por sufocamento, por não conseguir sair daquela posição ali no berço, de barriga para baixo, e tinha muitos óbitos em relação a isso. Então se criou uma campanha dos bebês lá na década de 90 ficarem de barriga para cima. Tinha lá os bebezinhos com a roupinha escrito "este lado para cima", que nem aquelas caixas que a gente despacha em viagem, em aeroporto. Então tinha "este lado para cima". E aí se criou essa campanha. A questão é que inverteu a situação. Então os bebês dali dessa campanha ficavam somente de barriga para cima. Em nenhum momento do dia experienciavam essa posição de barriga para baixo, que é o Tummy Time, que é o título da nossa live de hoje. E a gente percebe na prática que alguns atrasos motores podem acontecer a partir disso. Um bebê que não é estimulado, por muitos meses não é estimulado, os primeiros 6 meses do bebê, 5, 4, 3, não é estimulado a ficar de barriga para baixo. E não precisa ser várias horas do dia, nós vamos falar sobre isso aqui, mas em algum momento do dia experienciar aquela posição ali para estimular toda essa musculatura da cadeia posterior. A cadeia posterior é o que? A parte de trás do bebê, aqui nuca, costas, lombar, toda a parte de trás. Porque o bebê fica lá dentro do útero sempre naquela posição fechadinha em C. Então, com a cadeia anterior, que é a parte da frente do bebê fechada, e a cadeia posterior ali aberta. Então, quando o bebê vai para a barriga para baixo, é o primeiro momento que ele está começando a ativar essa musculatura de trás, abrindo essa da frente que está fechada e ativando essa de trás. Então, muitas dúvidas surgem, por exemplo, mas Thiago, quando iniciar o Tummy Time? Recomendação da Sociedade Americana de Pediatria. Falei, até dei um toquezinho disso na última live aqui. Quem não assistiu a última live com a doutora Lúcia, pediatra, está disponível ali no meu perfil, na íntegra ela. A gente tocou também um pouquinho nesse assunto. O tema era engatinhar, mas a gente tocou nesse assunto também. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda no primeiro dia que sai da maternidade. Então tem muitas dúvidas que ainda aparecem para mim. Quando iniciar o Tummy Time? Quando iniciar o Tummy Time? Do primeiro dia que sai da maternidade.
teve o bebê lá, deu tudo certo, em 2 dias está indo para casa, 2, 3 dias está indo para casa, já pode iniciar o tummy time. Mas, claro que existem formas de iniciar o tummy time, o bebê está ainda com o pescoço super molinho, e justamente o tummy time é que vai ajudar o bebê a ir ativando essa musculatura da cervical e ir fortalecendo ela aos poucos. Vou falar aqui também dessa introdução. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Tummy time tem que ser no chão, eu só coloco meu filho na cama. Sim, já vamos falar sobre isso também. Sempre no chão, tá? De preferência no chão. E, assim, no início, vamos por partes aqui da questão da introdução do tummy time. No início, o que eu chamo de introdução a tummy time, quando o bebê está com o pescoço muito molinho, um exemplo que eu sempre dou é aquele do bebê barriga com você. Você deitada na cama, o bebê deitado de barriga com você, isto já com o pescocinho virado para o lado, né? Porque com a cabecinha virada para o lado, porque ele ainda está com o pescocinho mole. Isto já é uma introdução ao tummy time. Porque só ao ouvir a sua voz ali, conversando com ele, né, com calma, uma tranquilidade, numa boa, já vai sendo ativada essa curiosidade do bebê. Olha a voz da minha mãe aqui, olha a voz do meu pai aqui em cima, né, chamando, conversando comigo, e já vão ter ali as primeiras ativações para essa musculatura ali de trás. Isso é a introdução ao tummy time. Vê que não é nada agressivo, super numa boa, mas o que a gente vê seguido, o que eu vejo seguido nas minhas avaliações com relação aos atrasos motores, a gente vai ver o histórico do bebê lá e ele passou os primeiros meses deles sempre de barriga para cima. Sempre de barriga para cima. E nunca sendo colocado nem nessas introduções, que nem eu dei o exemplo aqui do barriga com a mamãe. Muito pouco disso também. Então, e isso naturalmente vai, em alguns casos, afetando o desenvolvimento motor ali para frente. Teve um post que eu fiz, relembrando isso, e o título do meu post é o que acontece quando o bebê só fica de barriga para cima. E teve comentário, a maioria numa boa, mas teve alguns comentários ali que apareceram ali. Olha só, quem disse, fisioterapeutas falando, olha só, destruindo o barriga para cima, essa posição ótima e tudo mais. Não é 8 nem 80, gente. Eu nem respondi essa situação aí, porque tanta gente para responder, mas eu vi que apareceu ali, vou responder por aqui. Quem estiver escutando, escutou. Mas assim, não é 8 nem 80, gente. Eu não estou dizendo que o barriga para cima é uma posição ruim, nem nada disso. Óbvio que o bebê aprende uma série de coisas de barriga para cima. Eu estou criando conteúdos falando sobre o barriga para baixo porque justamente pela histórico que eu falei aqui no início se inverteu a situação. Todo mundo colocava de barriga para baixo, depois da situação da década de 90 ali que eu falei, todo mundo começou a colocar de barriga para cima e ninguém mais colocava de vez em quando de barriga para baixo. De vez em quando, em algum momento do dia. Então não é assim, o Thiago não gosta do bebê de barriga para cima. Não é isso, não é 880. Eu falo isso porque teve comentários falando, olha lá, destruindo a imagem de barriga para cima. Não é isso. Em alguns momentos do dia, o bebê ser colocado de barriga para baixo para estimular essas musculaturas que tem ali na parte de trás. Vão ajudar ele a alcançar todos os pré-requisitos que tem para cada marco motor que vem pela frente ali. Então, voltando à pergunta aqui da Monique, o tummy time tem que ser no chão ou coloco meu filho na cama? A gente fez a introdução ao tummy time, começou ali barriga com você, bem novinho, foi na cama, tudo bem, foi na cama ali o início ali e tal, mas bem o inicinho, beleza, pode ser na cama, tranquilo, mas assim que o bebê vai evoluindo, e a gente vai percebendo ele evoluindo nisso, ele vai elevar mais a cabeça, ele vai olhar para a direita, ele vai olhar para a esquerda. E assim que ele for evoluindo nisso, nós temos que dar um ambiente propício para o bebê continuar a sua evolução. E em cima da cama não é esse ambiente. Fiz um post esses dias falando isso, que colchão não é a mesma coisa que o chão. Chega um momento que o bebê vai começar a fazer movimentos por ele mesmo, por exemplo, rolar.
que vem ali antes dos 6 meses ainda, os primeiros estímulos a lateralizar o corpo, ficar de lado e depois rolar. Esfinge, que é o bebê colocar as mãos no chão e estender. Vai começar essa etapa logo em seguida e o bebê precisa de uma superfície firme e estável para fazer isso. O colchão não é essa superfície. Ele vai ter ali no colchão algumas facilidades para fazer esses movimentos. Vai ser mais fácil fazer esses movimentos no colchão. E aí eu tenho muitos casos dos atendimentos que eu faço de ver bebês que têm movimentos excelentes no colchão, faz tudo no colchão e quando vai para o chão não consegue fazer. Porque o padrão de movimento ali vai mudar e aí uma dificuldade que não se tinha vai aparecer. Então, a gente faz o tummy time ali, barriga com você. Tem uma outra introdução ao tummy time que eu gosto bastante, que é quando é bem pequenininho ainda, a gente bota o bebê no nosso antebraço ainda, ele de barriga para baixo no nosso antebraço. Às vezes usam essa posição com relação a cólicas, nesse sentido, mas também já é um tummy time onde o bebê em alguns momentos vai mexer o pescoço dele ali e vai começar a ativar essa musculatura da cadeia posterior. Cadeia posterior, toda a parte de trás ali do bebê. Lembrando sempre que o desenvolvimento ele acontece de cima para baixo. Então a primeira coisa que o bebê vai buscar logo depois que nasce é o controle do pescoço. Ele não vai conseguir fazer tudo que vem depois sem controlar o seu pescoço. E qual é a melhor situação que a gente faz ali para o bebê começar a ativar um pouco mais a musculatura do pescoço e fortalecer ela? Tummy time, barriga para baixo. Então, esse momento ali, o bebê vai desenvolver aquilo ali e o que acontece? Cada movimento novo que o bebê aprender a partir dali, que vai ajudar ele, vai ser um pré-requisito para o próximo marco. O que vem ali depois desse controle da cabeça? Não, meu bebê já está controlando a cabeça super bem. Então ele vai começar a fazer esfinge. Ele vai começar a fazer pivoteio, que é da posição de esfinge ali, com as mãos no chão, com os cotovelos estendidos, ir com o corpo para a direita, ir com o corpo para a esquerda, que nem um ponteiro de relógio, buscar aquele brinquedo que está na direita, buscar aquele brinquedo que está na esquerda. E aí, depois lateralizar o corpo e rolar. E depois disso, o que vem? Sentar. Lá entre 6 e 8 meses vem sentar. O que acontece? Com relação ao atraso, né? Falei um pouco de prevenção aqui, mas vou falar também com relação ao atraso. Tá lá com 6, com 7, com 8 e meu bebê tá demorando para sentar. Não tá sentando. Acho que tá atrasando. Não sei. Quando a gente faz uma avaliação dessas, o que normalmente eu acabo vendo? Eu tenho que ver o histórico do bebê, como foi dali para trás. Que pré-requisitos ele conquistou para conseguir sentar, porque não é assim que chegou lá com a idade e sentou. Às vezes a gente vê os marcos motores, controle da cabeça entre 2 e 4 meses, sentar entre 6 e 8 meses, engatinhar entre 7 e 11 meses. Mas não é só chegar nessa idade e vai fazer. É uma construção de força muscular, de equilíbrio, de consciência corporal. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar estímulos específicos para cada momento, para cada marco motor, mais o bebê vai reunindo os pré-requisitos necessários para chegar no próximo marco motor com condições de ativar a musculatura que tem que ativar. Então chegou lá no sentar, tá atrasado, o que a gente vai voltar? A gente vai voltar um passo atrás. Tá demorando para sentar? Tá com dificuldade de sentar? Lembra que eu falei aqui que o desenvolvimento acontece de cima para baixo? Por quê? O que eu falei ali? Depois do controle da cabeça, o bebê vai pivotear, vai fazer esfinge, vai rolar. Que movimentos são esses? Esfinge, pivotear e rolar. São movimentos do tronco. Olha só, eu conquistei essa parte do corpo, o bebê conquistou essa parte do corpo. Então agora a gente tem que conquistar um degrau abaixo, um nível abaixo no corpinho. O tronco.
Todos esses momentos são de fortalecimento, todos esses movimentos são de fortalecimento do tronco. Porque depois, para sentar, o bebê vai precisar do quê? De fortalecimento do tronco forte. Então, em muitos casos, os bebês atrasam o sentar porque eles não tiveram um ambiente favorável ali para estimular esses movimentos que fortalecem a musculatura do tronco e preparam ele para o sentar. Então, olha onde a gente conecta aqui a questão ali que da sua pergunta do colchão. Né? Então, se o bebê passa aquele período inicial e faz o tummy time só no colchão, fica ali só no colchão, com essas facilidades que o colchão dá, ele vai ter menos estímulos adequados para fortalecer a musculatura do tronco e sentar. Sentar sem apoio, com qualidade, com postura. Não a gente colocar lá o bebê sentado quando chegou a idade. Então, começou o bebê a ter uma independência, o bebê a cada semana ele vai tentando se tornar mais independente da gente. Começou a ter essa certa independência, vamos providenciar ali um tatame no chão, um tapetinho de EVA, alguma coisa nesse sentido. Claro, não, o chão direto é frio, é sujo. Não, a gente tem um tapetinho ali que a gente desenrola, abre no chão e o bebê fica ali com um brinquedo próximo dele, outro um pouquinho mais longe, para estimular algumas questões de distância, se está na fase de estimular as questões de distância, cada fase tem seu momento ali. E ali naquela superfície, o bebê encontra a tração necessária, a estabilidade, a firmeza necessária para poder, com o pé, empurrar para fazer um rolamento, para poder ter aderência na mão, não ser um lugar fofo que afunda a mão, não, é um lugar firme que quando ele empurra a mão ele faz uma esfinge, não um lugar que quando ele vai fazer esfinge uma parte afunda e a outra não. Por mais que seu colchão seja firme, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então ali a gente vai dar condições para o bebê chegar lá fortalecer essa parte do tronco que ele está querendo fortalecer, para chegar lá e conseguir sentar sem apoio, com qualidade, com postura, com organização postural. Já fiz live aqui sobre o bebê que senta em W. Bebê que senta em W é quando as pernas ficam no formato de W, para fora. Né? As canelinhas para fora ali. O bebê que entra nessa postura, ele está tentando melhorar a base dele, porque falta força no abdômen, falta força na lombar, falta força no glúteo, falta força nas pernas. Tem alguns lugares que estão faltando força, por isso ele aumenta a base dele fazendo isso. E se ele fica sentado só assim é prejudicial, essa rotação interna de quadril o tempo todo ali. É ruim. Mas aí a gente vai ver o histórico do bebê. Como é que foi o tummy time? Se deu bem ali, se não se deu bem. Então tem essas situações importantes que a gente sempre volta para olhar como é que foi o histórico desse bebê até chegar ali, que pré-requisitos ele alcançou. E o tummy time nesse primeiro semestre está dentro desses pré-requisitos. Mas, claro, não é o tempo inteiro que o bebê vai ficar. Não é uma corrida de quem fica mais no tummy time. Muitas perguntas que aparecem. Mas, Thiago, quanto tempo? Tem aquelas tabelas de internet, né? Até tantos anos, até tantos meses, tem que estar fazendo 5 minutos. Depois de tantos meses, 8 minutos. Não. Vamos fugir dessa história de tabela, né? Aí nessa história a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Porque tem bebês que vão se dar bem nessa posição já de primeira, tem bebês que não vão gostar, não é uma posição muito bacana assim já de cara de saída. O bebê vai se acostumar com ela porque tem que fazer força mesmo, é um exercício, é a hora do exercício. Mas muitas vezes, dependendo do primeiro momento do bebê, ele está começando com aquilo, são segundos. O bebê vai lá ficar 15 segundos.
Ele fica 15 segundos, começa a reclamar e a gente tira, acolhe, não é para deixar reclamando, chorando. A gente vai lá e acolhe. Mas aí me diz assim, o meu bebê não gosta de tummy time. Ele só fica 40 segundos e já sai. Mas é um momento que ele está ali, que ele consegue ficar 40, ótimo, já está ótimo, 40, beleza. Vamos criar agora algumas estratégias aqui, tem várias, para a semana que vem ele ficar 50. E na outra ele ficar 1 minuto e 10. E assim a gente vai indo gradualmente, porque na medida que ele vai sendo provocado naquela posição, o que está acontecendo ali? A musculatura também está sendo provocada e se fortalecendo. E quanto mais ela se fortalece, mais ele consegue ficar mais tempo. Resistir mais tempo naquela postura. E aí tem as estratégias ali, distrações que a gente usa. Né? Algum brinquedinho que chama mais atenção, que ele fica ali olhando, antes de começar a reclamar, fica concentrado naquele brinquedo. Sempre fazendo um parênteses aqui com relação a essa questão da reclamação, que tem 2 situações, eu acho 2 caminhos aí da reclamação do bebê no tummy time, também que é outra dúvida que aparece bastante aqui. Meu bebê só chora, não consigo fazer tummy time com ele só chora. Então tem 2 situações aqui. A primeira, o bebê que você coloca no tummy time e ele já sai chorando desesperadamente. Logo você vê já de cara, mal chegou ali na posição, já está chorando bastante. A gente tem que investigar, levar essa informação para o pediatra, porque já vi casos, por exemplo, que dessa situação aí o bebê tinha refluxo, e o refluxo incomodava, então entrava naquela posição, o refluxo incomodava e isso tem que ser resolvido antes da gente realmente sair praticando com o bebê o tummy time. Não, identifiquei isso, vamos lá resolver essa questão do refluxo e aos poucos a gente vai entrando com o tummy time depois. Senão não vai adiantar ficar treinando ele com esse refluxo atrapalhando. Outra questão que eu vejo bastante, que eu dou de exemplo aqui, torcicolo congênito. Quando existe aquela tração no pescocinho do bebê aqui, que faz ele ficar sempre virado com a cabeça para o lado, vai entrar no tummy time, vai ter que fazer mais fortalecimento ali, tem um lado todo contraturado da cervical do bebê, vai incomodar. Esse é um caminho. Qual é o outro caminho? É o caminho do fortalecimento mesmo. Que a gente coloca o bebê ali, ele até se distrai um pouquinho, daqui a pouco reclama. Às vezes tem casos assim, o meu bebê não fica, Thiago. Aí que você vai lá olhar, ele fica um pouquinho, brinca ali com o brinquedo, mas já não é mais atrativo aquele momento ali, ele já começa a chorar. Então a gente vai lá e vai tentando criar distrações melhores para aquele momento ali. Né? Então às vezes são detalhes ali que a gente tem que cuidar na hora, assim, casos de, o meu bebê também reclama muito no tummy time, Thiago. Vamos ver, vamos fazer uma avaliação, vamos olhar. Aí, se você está cuidando da fralda, para ela não estar muito cheia nessa hora da atividade física? Não me liguei nisso. Olha só como é a questão, né? São detalhes que a gente vê ali, né? Então, vai fazer o tummy time com uma fralda cheia de xixi, pode ser alguma coisa que incomode o bebê. Então, vai ser o momento que eu vou tentar treinar com o meu bebê o tummy time ali? Então, vamos trocar a fraldinha, vamos deixar ela zerada, vamos deixar ela sequinha ali, é menos uma coisa para atrapalhar esse momento. Então, ou a questão do sono, né? Mas tá perto já da hora de dormir, vai estar incomodado. O bebê, quando tá perto da hora de dormir, começa a reclamar. Ou recém acordou e ainda está acordando. Também tem isso. Então, a gente tem que tentar ter uma sensibilidade de encontrar assim, qual é o horário que está mais disposto? Faz aquele rastreio assim, nossa, eu estou acompanhando o dia inteiro aqui, a hora que está mais disposto, mais disposta, é ali, depois que acorda, dá uma acordada, passa ali não sei o que, 3 da tarde, ali está mais disposto. É ali que eu vou entrar. Está mais disposto, é ali que eu vou começar a fazer os meus exercícios com o bebê. Que nem nós, acontece com a gente, né? A gente consegue aproveitar uma academia estando cansado, estando morto, ou estando com vontade de dormir, ou não consegue. Naquela hora que a gente está mais disposto, a gente vai e a coisa rende mais lá. É a mesma coisa aqui, porque também é uma atividade física, um tipo de exercício, só que para o bebê.
Deixa eu ver aqui algumas dúvidas que apareceram. Podem ir colocando as dúvidas aqui, tá? Que eu vou tirando. Josi, Thiago, meu bebê tem 1 ano e 1 mês. Não gostava de túmulo. Não gostava de tummy time, foi feito pouco. Demorou para sustentar a cabeça, sentar sem apoio e não conseguindo engatinhar nem rastejar. Sentar sozinho e levantar. Deixa eu ver se tem continuação aqui. Agora, atualmente, está fazendo a fisioterapia motor, está melhorando os atrasos. Ele na gestação foi pélvico. Sentado. Nasceu sentado. A minha também foi pélvico. Mas que bom que já está fazendo as fisioterapias, isso é importante. Se a gente vê que os marcos estão passando e estão atrasando, a gente precisa intervir, principalmente nesse momento que o bebê tem condições de reverter alguns processos, está bem no início, está recebendo informações ali com capacidade. Então, por isso que a gente foge sempre daquela frase de cada bebê tem seu ritmo. Odeio essa frase. Uma hora ele vai andar, uma hora ele vai... Não, a gente tem faixas do desenvolvimento, janelas de oportunidades para as coisas acontecerem e a gente vai acompanhando por ali. Tá fugindo muito da janela, tá fugindo muito do limite do marco motor, tem que fazer isso mesmo que você fez, Josi. Ir lá procurar fisioterapia, vamos trabalhar isso aí, vamos encontrar estratégias, né? A gente tem diversas estratégias, né? Vou dar uma dica que já ajudou já a mãe bastante aqui. Meu bebê não gosta de tummy time, Já tentou a dica do espelho? Vai lá, trouxe um espelho para o bebê ver o reflexo dele ali. Daqui a pouco, já vi casos que os bebês ali que não ficavam muito no tummy time olharam o reflexo. É uma coisa totalmente diferente, se não viu até então. E já começou a ganhar tempos maiores ali só daquela curiosidade daquele momento de ficar ali olhando no espelho. Tem alguns que não vão gostar, mas a maioria acaba chamando atenção nisso. E nessa lógica do espelho, que é trazer alguma novidade, alguma coisa, a gente vai bolando estratégias também para o bebê ir ganhando cada vez mais tempo ali nessa posição. Esses dias até me marcaram numa que eu achei legal. O bebê, estavam tentando fazer o bebê ficar um pouco mais de tempo no tummy time. Tinha lá um brinquedo que era um trenzinho automático que ficava no trilho dando volta, assim. Botaram na frente do bebê, o bebê ficava olhando aquele trenzinho indo de um lado para o outro, dando volta, enquanto ele ficava com o pescoço virando para a direita e para a esquerda aqui, ele estava lá no tummy time fazendo a esfinge para olhar um pouco mais de cima, aquele trem indo de um lado para o outro. Distração. Acharam uma distração que o bebê ficou vidrado naquilo ali e conseguindo ganhar cada vez um pouquinho mais de tempo ali. Não vi a última parte aqui. Estou seguindo suas dicas para ficar mais no chão e não incentivar ele a caminhar porque ele quer ficar mais em pé andando com apoio. Então, a gente... Cada marco, que nem eu falei antes, é pré-requisito do próximo que vai acontecer. E aí a gente tem que cuidar para não antecipar a fase. Ele já alcançou os pré-requisitos que tem, né? Que nem você está comentando aí, você já viu. Não alcançou os pré-requisitos? Então, eu sei que o bebê já endurece os joelhos, já fica em pé, mas a gente conversou disso bastante na live ali da doutora Lúcia, que foi anterior. Mas se o bebê está numa faixa de idade que é para estimular o engatinhar, o andar, não vou sair andando com o bebê. Ele está vou dizer aqui, para geral, vou aproveitar o gancho da sua questão. Está com 7, está com 8, está com 9 meses, vários bebês já conseguem forçar as pernas, estender o joelho e de mão com você ficar em pé. Vários. E eu vejo muitos casos que dali pra frente, olha só, fica em pé, que bonitinho, e já pega e já sai caminhando de mão com o bebê. Mas espera aí, esse bebê tá engatinhando bem, tá se arrastando bem no chão, tá conseguindo ficar ali, explorar bem aquele chão, se movimentar no chão, chegar num brinquedo que está longe dele por si só, com a sua independência, seja rolando, seja se arrastando, ou sentado, lateralizando o corpo ali, encostando no brinquedo, puxando, consegue fazer esses movimentos com independência? Tudo isso são pré-requisitos que vão ajudar o bebê a lá na frente andar com uma postura melhor. Se o bebê não tem essa autonomia, não consegue se mexer desse jeito com facilidade, ele vai ter dificuldades lá na questão do andar depois. Então vale a pena a gente dar um passo atrás para recuperar algumas coisas, recuperar alguns movimentos, recuperar alguns pré-requisitos,
para ele chegar com um maior número de possibilidades ali motoras para ajudar ele no andar, que é tão complexo? Vale a pena. Dependendo ali, a gente vê que idade que está e vale a pena a gente trabalhar toda essa força muscular para o bebê chegar ali com melhores condições. Porque a gente sempre vai dos movimentos simples para os movimentos mais complexos na nossa aprendizagem motora. O andar é um movimento super complexo. Para andar, o bebê vai ter que ir lá no programa motor dele e reunir tudo que ele aprendeu que vai ajudar ele a andar. Então ele vai pegar uma parte lá da gavetinha no cérebro dele que ele aprendeu sobre alternância de membros, ele vai pegar uma parte na gavetinha do cérebro que ele aprendeu sobre equilíbrio, uma parte que ele aprendeu sobre a consciência do centro do corpo dele, de abdômen, de lombar, e ele vai reunir essas gavetas, juntar elas, combinar elas e agora ele vai dar os primeiros passos. Então, se tem pedaços faltando, se tem gavetas vazias ali, quando ele vai buscar essa informação lá no cérebro dele, no programa motor, e tem gavetas vazias, tem alguma partezinha que está faltando, vai ter dificuldades ali. Está faltando para combinar e assim dar os primeiros passos. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai ajudando o bebê tanto com a prevenção quanto com a recuperação do atraso motor. Né? Tem atraso motor? Peraí, vamos ver os pré-requisitos de trás e vamos buscar eles. Não tem atraso motor? Então vamos ver como é que a gente pode trabalhar em cima do marco motor o máximo possível, dar as oportunidades que o bebê precisa para ele encher essas gavetinhas que eu falei ali, dando o exemplo do programa motor, do cérebro do bebê, encher o máximo possível essas gavetas para não faltar lá na frente. E se faltou, a gente pode voltar um pouquinho atrás e ganhar elas de novo. Meu bebê tem... Mas o importante é a identificação, né? Identificar bem, por isso que eu falo aqui. Ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor. Porque às vezes é difícil até de identificar. Tá um atraso motor acontecendo e eu nem sei. Nem sei, porque eu achava que cada bebê tinha seu ritmo e tudo mais, e aí não sabia que já era para estar fazendo tal coisa, não sabia que já era para estar engatinhando. Não sabia que... Ou era para estar engatinhando e estar caminhando de mão ali com ele pulando uma etapa. Então, é importante a gente saber identificar para depois saber recuperar. Meu bebê tem quase 9 meses e não senta sozinho. E ainda não tem muito apoio. Gosta de tummy time e está quase engatinhando. Está bem ativo, porém sentar ainda nada. Então a minha dúvida aqui, né? Fosse conversar com você ali na avaliação. Beleza, gosto de tummy time. Como é que é a esfinge? Como é que é o pivoteio? Como é que é o rolar? Que nem eu falei aqui nessa live. Todos os movimentos que ajudam o bebê a sentar. Ele fica bem de barriga para baixo, mas ele consegue se movimentar de barriga para baixo? Ele se desloca num rolar de barriga para baixo? Ele faz um pivoteio, tem um brinquedo ali um pouco na direita dele, na esquerda, ele consegue fazer que nem um ponteiro de relógio para um lado para o outro, mexer com essa musculatura do tronco em planos diferentes. Então é por aí que a gente vai cuidando ali, né? Se o bebê está alcançando os pré-requisitos ou não está alcançando. Consegui entrar na sua live, meu netinho se favoreceu muito das suas instruções. Que legal, Regina. Fico feliz, fico muito feliz. Essa é a ideia, a gente conseguir ajudar o máximo possível. Então hoje, esse assunto que eu trouxe hoje de novo, eu já trouxe várias vezes aqui e vou continuar trazendo porque as perguntas continuam acontecendo e é normal, eu sei, tem muitas dúvidas com relação a isso. Às vezes tem pouca informação, às vezes tem muita confusão, que nem eu dei o exemplo aqui das fisioterapeutas. Olha só, destruindo a imagem do bebê de barriga para cima. Não é isso. O bebê vai ficar mais tempo no dia, dependendo da idade dele, de barriga para cima. Mas em alguns momentos treinar essas coisas que eu falei toda aqui, dar essa treinada, isso com certeza só faz bem para o bebê, para ele alcançar habilidades motoras melhores ali para frente. Deixa eu ver aqui, a Regina falou que meu neto fez tummy time, esfinge, pivoteia, engatinha e já fica de pé no sofá. Porém, só agora está começando a sentar.
O que acha? Fez 8 meses dia 4. Então, o marco do sentar ele acontece em média, entre 6 e 8 meses. Uns bebês um pouco antes, se eles foram alcançando os pré-requisitos lá um pouco antes, pode acontecer de lá 5 meses e meio sentar. E uns bebês um pouco depois, 8 meses e meio, tá, tudo bem, vamos dar uma flexibilidade ali, mas não ficar dentro dessa margem, se a gente espera que o bebê sente dentro dessa margem aí. Então, fez 8 meses agora, tá começando a sentar, tá, vamos acompanhar essas semanas aí, né? Primeira coisa é conversar com o pediatra. Como nós estamos no limite do marco motor de sentar, leva a informação para o pediatra. Olha só, tá assim, assim, assim. Porque daí o pediatra no consultório ele faz a avaliação de vários itens. Não vai olhar um só. Não vai olhar só o sentar. Ele vai olhar uma série de coisas. E aí, tá tudo bem, tá indo. Provavelmente agora nas próximas semanas vai sentar sozinho. Tem que identificar como é que é as condições do ambiente, como é que esse ambiente do bebê está propiciando ele sentar. Tem um ambiente livre de exploração ali, é estável o ambiente, né? Não estou falando que é o seu caso, mas já vou aproveitar o gancho. Já vi situação aqui que em avaliação o bebê não estava sentando, fui fazer uma videochamada para ver a situação, onde é que era que o bebê fazia sua exploração do ambiente, onde é que é. Aí o bebê sentado em cima do sofá. Olha só, ele toma para um lado, ele toma para o outro lado, Thiago. Mas é sempre em cima do sofá que você coloca ele? É que eu tenho medo dessas tombadas aqui dele se machucar. Mas aí ele não vai ter a firmeza e a estabilidade que ele precisa para sentar sem apoio. Ali é uma superfície mole. Então o ambiente ali deixando desfavorável essa situação acontecer. O bebê ele faz a transição, se ele tem um ambiente firme, estável, um lugar legal para ele explorar, e não tem nenhuma questão biológica atrapalhando o bebê, biológica eu digo alguma disfunção neurológica, alguma síndrome genética, o bebê faz a transição para sentar no chão. Numa esfinge, num 4 apoios, ele coloca as mãos para o lado, para trás, ele se empurra para trás e dobra as perninhas e senta. Ele faz isso sim. Até é um mito dizendo assim, minha mãe, minha avó diz que se não colocar o bebê sentado ele não vai aprender a sentar. Isso é mito. Tem vários vídeos de bebês fazendo transições de um 4 apoios, de um tummy time, para o sentar sozinho, sem a gente ir lá ter que colocar ele sentado com as nossas mãos. E aí ele senta com uma qualidade de postura muito melhor, porque ele tem consciência corporal. Né? Sentar ali sozinho, ele para sentar naquela posição, ele precisa de força abdominal. Então ele vai conquistar essa força abdominal com esses pré-requisitos que eu falei antes aqui, inclusive com o que o Tummy Time nos ajuda nisso aí. Bem legal os relatos aí, obrigado pelas perguntas também, bem legal quando vocês participam. Olha que interessante, né? Tudo que a gente aprendeu hoje aqui, né? Então, a gente falou sobre a importância do Tummy Time, tanto na prevenção quanto recuperação. A dúvida que sempre aparece, que é quando iniciar. Então a gente falou lá das introduções ao Tummy Time que a gente faz lá no início. Então não é já de primeira colocar o bebê lá no tatame no chão. Não, tem algumas questões ali que a gente vai introduzindo com calma, com carinho, o Tummy Time e tudo mais. E as dúvidas que falam sobre o bebê que não gosta de Tummy Time. Então a gente tem aqueles 2 caminhos que eu falei aqui, só revisando um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Aqueles 2 caminhos, chora muito já de primeira, vamos investigar refluxo, torcicolo congênito, vamos ver o que está incomodando tanto esse bebê na hora que ele entra aí. Ou não, ele fica um pouquinho, daqui a pouco ele começa a reclamar. Aí já tem mais uma cara de falta de força muscular mesmo, e isso a gente vai ganhar com as distrações, cuidando da fralda para ver se não está cheia, cuidando se não está perto da hora de dormir, cuidando se não está longe da hora de dormir. Então a gente vai cuidando algumas coisas ali, trazendo distrações e aí vai ajudando o bebê nisso. Mas chorou, reclamou, a gente pega e tira da posição e acolhe, porque a gente não quer que o bebê crie um ranço daquela posição. Se eu ir lá e ficar forçando e o bebê está chorando e eu continuo com ele ali e ele está reclamando, está chorando, continua, ele vai começar a pegar um ranço dessa posição e cada vez que você chegar para colocar ele nessa posição ele não vai gostar. Tem que ser uma coisa agradável, tem que ser uma coisa legal, ele tem que associar que vai ser um momento divertido. Quando a minha mãe vem e me coloca nessa posição, sempre tem alguma coisa legal acontecendo aqui. Vai ter um brinquedo diferente, tem aquele que é de água, tem aquele que é de não sei o quê. Então, cada um tem os seus
brinquedos, seus objetos, suas questões preferidas ali. Mas aí a gente vai construindo tudo isso aí. Deixa eu ver aqui a Regina. Muito obrigado. Ele explora bastante o chão. Seguimos a orientação de não colocar sentado. Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Show de bola. Então, todos os movimentos dele deixamos que ele aprendesse sozinho no chão. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Isso aí. Então, assim, até o sentar pode demorar um pouquinho ali para acontecer. Vamos acompanhar essas próximas semanas aí, porque ele está testando seus movimentos, explorando o máximo possível. Então, vamos ver como é que ele vai reagir nessa exploração aí. Então, tem uma margenzinha ainda para a gente ver a evolução acontecendo aí. Então, depois de aprender tudo isso hoje aí, então, quinta-feira, na próxima live é quinta-feira às 20 horas. Conto com você, que puder estar participando lá. Vamos trazer outro assunto bacana. Eu sempre procuro os assuntos que mais dão dúvidas ali no direct, mais dão dúvidas na caixa de perguntas para voltar aqui e conversar. Então, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, te espero na quinta-feira às 20 horas da noite. 20 horas ali, 8 da noite. E sempre uma segunda-feira às 9h30 da manhã e quinta-feira às 20 horas. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais para ajudar nosso bebê, nossa bebê no seu desenvolvimento motor, tanto na prevenção quanto na identificação e recuperação de atrasos motores. Certo? Então tá, muito obrigado pela presença aqui, por me acompanhar mais essa manhã e boa semana para você, seu bebê. Tá certo? Então tá. Até a próxima. Tchau.